Vamos então nesse instante, iniciando a atividade da manhã, o Espírito em Foco, buscar tranquilizar a mente e o coração. Desligarmos-nos das preocupações, das ansiedades, das dificuldades que tivemos na semana, para mergulharmos no clima amoroso e acolhedor que esse ambiente nos propicia, pela presença amorosa dos amigos espirituais, que nos abraçam nesse instante, trazendo ao nosso coração a força, a determinação para as boas emoções, as emoções salutares, elevadas, que vêm do exercício dos bons sentimentos, que nesse instante eles nos emprestam, a fim de que tenhamos um refrigério para acolhermos a mensagem e processá-la em nossas emoções. Também envolvem a nossa mente, a nossa razão, concedendo-nos luzes ao nosso entendimento, para que a nossa percepção se estenda além dos limites que o cérebro pode processar, e como espíritos nos permita receber informações que nos auxiliarão muito na caminhada. Aqueles que estão também em seus lares ou nos lugares onde se propuseram ficar, uma atmosfera foi criada em torno de cada um, para trazer os mesmos benefícios que estamos sentindo aqui, presencialmente. Aqui onde estamos, a natureza exuberante à nossa volta nos abraça, a algazarra natural dos pássaros, anunciando o dia que chegou, o sol que a tudo dá vida, mostrando que também fazemos parte desta vida. E temos um dia inteiro para aproveitar a experiência no corpo e aprender, melhorar, para ser feliz. Respirando essa atmosfera que nos envolve, essa ação terapêutica que trata as feridas da nossa alma, percebendo estas intervenções que nesse instante acontecem em nossa intimidade, vamos elevar o pensamento ainda um pouco mais, mergulhando na essência que somos, e ali nos encontrarmos com o Divino Amigo, nosso Mestre, nosso Senhor, que cuida de todos os seres deste mundo, que sob a sua guarda são amparados e fortalecidos para o caminho. Percebendo-lhe a presença, vamos dizer-lhe: Amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez com o desejo, Senhor, do aprendizado, da troca fraterna e afetiva, da presença de cada um de nós. Queremos nesse instante, Mestre, descansar o espírito das muitas tribulações e dificuldades no teu amor infinito e rogar-te que nos ampare, que nos fortaleça e que possas ficar conosco, não só a partir desse instante, mas em todos os momentos de nossa vida. Inspira-nos na atividade que vamos empreender agora, onde somos apenas servos dos teus mestres, de quem somos apenas aprendizes. Obrigado, Senhor. Que assim seja.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos para esta atividade que é o Espírito em Foco, onde conversamos a respeito da obra psicológica ou da psicologia transpessoal do Espírito Joana de Ângeles, que nos ajuda nesse entendimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa percepção da vida em torno de nós, no mundo em que vivemos. Estamos acompanhando a obra dela, que é o Amor Imbatível Amor. Tenho aqui uma edição de capa dura, mas tem várias capas, né? E o conteúdo é o mesmo. Então nós estamos iniciando hoje um item onde ela vai nos falar um pouco sobre objetivos conflitivos. É estranho que quando a gente fala em objetivo, a gente fala também em conflito. Mas dependendo da natureza desses objetivos, eles podem ser conflitivos e não metas ou libertadoras, experiências que o espírito vai vivenciar. Porque o objetivo é algo realmente que nos leva a algum lugar. Quando ele é nobre, leva-nos a um lugar bom. Quando ele é ruim, leva-nos a uma derrocada, a uma consequência dolorosa e difícil. Mas nós podemos ter objetivos conflitivos, ou seja, que nos tragam conflitos em vez de nos levar a um lugar tranquilo. E então hoje ela começa nos dizendo assim: o desajuste emocional e a perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea determinam como indispensável a conquista de metas estabelecidas pelo egoísmo, em indisfarçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. O triunfo que todos devem almejar, segundo essas tendências, apresenta-se estatuído em como se conseguir destaque social, parecer-se vencedor, tornar-se divertido. Então, como ela mesma vai falando aqui, né? Hoje nós temos como um caminho para a sociedade, que a sociedade indica, conquistas baseadas no egoísmo, ou seja, desde que eu esteja bem, o mundo não importa, as pessoas não interessam. Desde que eu conquiste tudo o que eu quiser, a qualquer preço, a qualquer custo, não importa. O importante é ser feliz. E há aqueles que dizem assim: a vida é curta, a vida é uma só, porque desconhecem, né, que a vida continua, que nós não temos uma vida só, já tivemos muitas vidas e essa é uma delas. Teremos outras onde a consequência da vida atual vai se projetar. Cada um de nós voltará ao mundo com a consequência daquilo que fez na vida anterior. Então hoje nós estamos com as pessoas, com as dificuldades, com os enfrentamentos, mas também com as alegrias, com as esperanças que nós construímos na vida anterior. Mas o egoísmo ele fala que não. Você tem que aproveitar agora, esse momento, e faça qualquer coisa, a qualquer custo, para você sentir o bem-estar que você quer. Só que como nós somos espíritos eternos e não corpos temporários que vão desaparecer com a desencarnação, né, com a morte, nós não processamos bem essas ações que a gente faz, objetivando os interesses do egoísmo. A gente pode até fazer. E por um tempo, anestesiando a consciência, achar que está bem. Mas vai chegar um momento que nós vamos mergulhar num clima profundamente doloroso, agoniante, desesperador. E nós teremos que expungir, né, que botar para fora tudo isso, à custa muitas vezes de muita dor, sofrimento, de solidão, depressões, síndromes de toda ordem, do pânico, patologias mentais e psicológicas, emocionais de toda ordem. Que é o quê? O resultado das ações do espírito em algum lugar do tempo, nessa ou em outras vidas, onde ele desconsiderou que nós estamos intrinsecamente ligados uns aos outros e que fazer a nossa vontade em detrimento da felicidade dos outros não vai trazer para nós alegria nem esperança. Pelo contrário, vai nos trazer dores e aflições. Vai atrasar o nosso processo de felicidade. Então, quando a gente elege um objetivo, temos que perguntar se esse objetivo não está fundamentado no egoísmo. Que é que, tipo assim, eu quero, então para mim é bom, então está tudo bem. Se eu vou ferir, se eu vou magoar, se eu vou tirar a alegria do outro, se eu vou mudar a vida das pessoas, se eu vou trazer qualquer prejuízo, não importa.
desde que eu faça o que eu quero. Então, se o objetivo estiver fundamentado nisso, é melhor não fazer. O Criador não vai nos impedir de fazer. Nós vamos fazer o que a gente quiser, porque nós temos livre arbítrio. Porém, nós estaremos intrinsecamente implicados nas consequências, todas elas, daquilo que a gente fizer. De onde nós não podemos nos evadir, não tem como sair daquele círculo natural e necessário da consequência do que nós criamos. Então a sociedade ela gira em torno da satisfação imediata. Então não se projeta no tempo, mas no agora. E muitos de nós temos essa filosofia. Eu preciso viver o agora, sem dúvida. A gente tem que prestar atenção no presente, porque o presente é o momento mais importante que nós temos. Mas não para fazer o que a gente quer. Para fazer o quê? Para fazer o que a gente deve, né? Não o que a gente quer. Porque quando eu faço o que eu quero, e esse querer não é bom para mim, nem para o meu semelhante, ou para o mundo onde eu vivo, eu não estou indo a lugar nenhum. E, na verdade, estou num lamaçal patinando sem sair do lugar, né? Num processo que vai me custar um pouco caro depois. Por isso é que nós voltamos para a Terra, muitas vezes, e muitas vezes, para muitos de nós, está tudo certo. A vida está organizada de maneira como ela deve estar, a família, o trabalho, a religião, os amigos, tudo está certinho, está tudo organizadinho, não tem nada errado. Você olha em volta e fala assim, o que está errado? Nada. Mas a gente não está bem. Tem uma amargura, tem uma sensação estranha, tem uma inquietação. Não sei, eu sou uma pessoa inquieta, eu não sei, parece que alguma coisa está faltando. É que nós, nesses momentos do passado, das nossas atitudes, nós perdemos o endereço de nós mesmos. Na verdade, é uma procura que o Espírito está fazendo de si mesmo. Está perdido no emaranhado de coisas que ele criou e não se encontra. Porque as experiências do amor, o amor é uma experiência unilateral. A Joana de Ângeles, nessa mesma obra, num outro momento aqui, ela fala, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. Se nós amamos, está tudo bem. Então, o amor, ele é pleno. Se você ama, se você gosta, você vai fazer o bem, você vai cuidar das pessoas, você vai fazer tudo aquilo que traga o bem para o mundo e para você mesmo. Sem necessitar de receber. A partir do momento que a gente precisa receber, além de um limite, que é a nossa condição ainda evolutiva, é porque nós estamos cheios de carências que nós trazemos de experiências mal sucedidas de vidas anteriores, reforçadas nessa atual vida. Muitas dessas experiências mal sucedidas dessa própria vida, ou de vidas passadas reforçadas nessa vida, pode comprometer todo o processo da nossa existência. Por isso que a Joana de Ângeles, numa outra obra também, ela fala assim, para a gente tomar cuidado com o que está dormindo dentro de nós, para não acordar aquele traço da nossa personalidade que a gente precisa manter ali quieto. Ela diz assim, muitas vezes, ao nos darmos a determinados comportamentos, aceitarmos determinadas coisas e fazermos essas coisas, nós acordamos tendências que estão ali acomodadas, que nós viemos tratar, são feridas que nós viemos curar nessa atual vida e que nós colocamos de volta em exercício. Porque a gente acorda aquilo. E aí pode passar o resto da vida inquieto, ansioso e angustiado, por conta desses movimentos, dessas energias desconcertadas, que a gente abre a caixa e deixa elas escaparem. Então, é necessário prestarmos muita atenção, né, nessa questão de percebermos que nós não estamos sendo conduzidos pelo egoísmo. Não é só o que eu quero que é bom para mim. É o que eu quero para mim e para os meus irmãos. Por isso que Jesus colocou como uma máxima dele, né, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não faça a ninguém o que você não gostaria que te fosse feito. Essa atitude que eu estou fazendo é bom para mim? É. Porque é o que eu quero fazer. Mas é bom para o meu semelhante? É bom para a minha família, é bom para o meu trabalho, é bom para o meu círculo religioso, é bom para os meus amigos, é bom para o mundo onde eu vivo? Olha, aí já não é tão bom assim. Então, melhor não fazer. Porque então não é amor. Aí é o exercício do egoísmo. Quando eu penso apenas em mim, né? A falar, mas eu não tenho direito de fazer o que eu quero.
Tem, mas também tem a consequência. Nós não estamos num mundo onde a gente tem total liberdade para fazer só o que quer. Por quê? Porque nós estamos intrinsecamente ligados como humanidade. O meu ato influencia toda a humanidade. Porque eu emano de mim valores, vibrações, energias, sentimentos que vão pairar pela humanidade. O que é a psicosfera coletiva espiritual da Terra? É a somatória dos sentimentos, pensamentos, desejos e ações de todos os seres humanos desse mundo. Então, quando eu penso, eu acho que o meu pensamento é ingênuo, quando eu aprovo a violência, quando eu aprovo o preconceito, quando eu aprovo eu acho que está certo tal atitude, que tem que fazer isso mesmo, resolver daquele jeito, eu estou contribuindo com o mal. Quando muitas vezes a gente percebendo que as coisas não vão bem a nível coletivo, o que nós temos que fazer? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Não, não posso. A minha interferência ali não ajuda, não tem jeito. Então eu posso fazer uma coisa. Em vez de vibrar mal, eu posso orar. A oração tem um efeito poderoso, grandioso, para ajudar a melhorar a condição coletiva, o mundo onde a gente vive. Imagine todos os seres humanos, quando ficassem sabendo de uma guerra, ficassem sabendo de um conflito em algum lugar, de algum problema, em vez de emitir opiniões, em vez de achar isso, achar aquilo, fizesse uma prece. Vocês têm ideia de como as coisas seriam resolvidas de maneira diferente? Teve uma experiência, se eu não me engano, foi em Nova York, dos monges, né? Que né? Que eles se reuniram e resolveram acho que por um tempo lá, orar pela cidade, vibrar pela cidade, pensar, desejar o bem, orar por todo mundo. Diminuiu drasticamente naquele período a criminalidade, os roubos, as dificuldades diminuíram intensamente. Isso é uma experiência que foi feita. Olha que interessante. Porque a gente pode achar que o barco da nossa vida e do mundo está à deriva, mas não está. A sociedade, tudo, ela caminha conforme as decisões dos espíritos que estão envolvidos naquele momento, naquele lugar. E se não foi diferente uma coisa ou não é diferente aquilo, é porque nós precisamos daquela experiência naquele momento. Então, como eu contribuo? Orando, pedindo a Deus para que tudo dê certo, que as coisas caminhem. Porque ao desejar o mal, eu estou conspirando contra mim mesmo. Primeiro, emanando uma atmosfera que vai me envolver em primeiro lugar. Quando eu tenho ódio, mágoa, ressentimento, desejo que dê tudo errado, desejo do mal, eu estou vibrando contra mim mesmo, não estou percebendo. Eu estou me intoxicando. Eu estou me destruindo sem perceber. Eu posso desenvolver uma doença degenerativa por um pensamento negativo. Existe alguma fragilidade no meu corpo que está esperando uma oportunidade para que ali se instale uma doença. E aí eu começo com um pensamento negativo. Um desejo do mal, uma raiva, um ódio, uma insatisfação. E eu começo então a bombardear o meu corpo com descargas deletérias. O que significa isso? Tempestades que eu crio no campo da mente que vão atacar o meu próprio corpo. O que acontece? Aquela área frágil do meu corpo, que não precisaria desenvolver uma doença, desenvolve uma doença degenerativa. E aí a gente chega no mundo espiritual e alguém lhe diz lá assim, você é um suicida. Eu falo, mas eu? Eu não me matei, tem certeza? Não, não me matei. Eu morri eu desencarnei de tal doença. Então, mas vamos olhar aqui no seu plano reencarnatório? Aí pega a nossa ficha espiritual e vai olhar lá. Mas espera aí, essa doença não estava no programa. Não tinha ela aqui. E você tinha que estar aqui daqui 25 anos. O que você está fazendo aqui agora? Você tinha mais 25 anos de vida. O que você está fazendo aqui? Ah, mas foi a doença. Então, mas foi você que a criou. Mas eu não fiz isso. Aí a espiritualidade abre as telas da consciência e leva a gente lá naquele momento. E você, diante daquilo que você fez, não tem como negar para si mesmo que fez. Você se vê diante de si mesmo. Aqui, ó, nesse momento aqui, tá vendo aqui essa cena aqui, ó? Olha o teu pensamento, olha a tua ideia, olha o teu sentimento. Olha as descargas que você emitiu sobre o teu corpo e aqui havia uma fragilidade. E você estimulou essa fragilidade.
Ah, mas o mundo não tem jeito, as coisas são difíceis, eu não consigo ficar quieto, ficar calado, eu não consigo não vibrar. Pedro chegou para Jesus reclamando dos seus irmãos, das pessoas, porque as coisas não estavam como ele queria. Jesus olhou bem nos olhos dele e falou assim: Pedro, segue-me tu, que te importa os outros? Ou seja, que importa o que a humanidade está fazendo, importa o que eu estou fazendo. E eu posso criar o meu universo de paz, de harmonia, de felicidade, dentro desse mundo conturbado. E viver em paz, viver com saúde, viver com esperança, se eu quiser. Um pensamento positivo garante a nossa paz. Uma oração garante a nossa esperança. Um ato bom muda a nossa vida. Dá um rumo completamente diferente aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Mas um ato de egoísmo pode nos comprometer por anos da nossa existência, em sofrimento, em amargura, tentando reconduzir o sentimento à sua normalidade. Por isso que nós temos que pensar, essa minha atitude, ela prejudica as pessoas, ela traz alguma coisa de ruim, falando de pensamento, de sentimento e de atitudes. Então temos que pensar. Vivermos indignados com as pessoas, com o mundo, com as coisas, não é uma boa saída para nós. Não é uma garantia de paz. A única coisa que cada um de nós pode fazer, no lugar que está, é fazer o seu melhor. Se eu quero que o mundo seja melhor, que as coisas, que os governos, que as instituições, que as pessoas sejam diferentes, eu preciso ser melhor. Que te importa os outros, Pedro? Segue-me tu, que Jesus falou. Você é importante nas realizações da tua própria felicidade. Que te importa os outros? Ah, me ofenderam. E daí? Ruim é se eu ofender. Jesus pediu para a gente orar por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que falam mal de nós, que querem o nosso mal. Pediu para a gente orar por eles. E depois ainda encerra dizendo uma coisa que é uma loucura para a época. Amai os vossos inimigos. Mas como, Senhor? Amar o inimigo? Pois é, amai os vossos inimigos. Você quer ter paz? Você quer ter harmonia? Você quer ter felicidade? Olha aquela pessoa, a pior pessoa desse mundo que você acha que devia fazer linguiça para leão com ela, né? Cozinhar ela assim, cozinhar, e botar ela num coisa, dar para um leão comer. Pega essa pessoa e deseja o bem para ela. Ela está nas mãos de Deus tanto quanto nós. Ela está num mundo de aprendizado tanto quanto nós. Agora, o nosso ódio, muito mais do que prejudicar ela, vai prejudicar a nós mesmos. Então, isso quando eu ajo dessa maneira, eu instalo o quê? Um conflito. Quando eu vivo na indignação, quando eu não aceito as coisas como elas são, e aceitar não é ficar de braço cruzado, não é isso. Aceitação é movimento que o Espírito faz para resolver o seu problema ou fazendo o seu melhor. Aquilo que extrapola isso não depende dele. Eu não posso mudar as pessoas, eu não posso entrar dentro de alguém e transformar essa pessoa numa outra pessoa. Até porque eu também não me tornei a pessoa que eu devo ser ainda. Ou me tornei. O egoísta acha que sim. Ele acha que ele é o melhor do que todo mundo, por isso ele merece, deve ter aquilo que ele quer. E pronto. Quando em verdade, já está no melhor lugar que podia estar, com as melhores coisas que podia ter. Jesus deu para nós, como governador espiritual dessa terra, uma condição exterior de mundo e de pessoas e de recursos para nós, para a nossa felicidade. Agora, ele não pode entrar dentro de nós e mudar quem somos. Nós é que temos que aproveitar tudo isso para ser melhor. Né? Então a Joana vai trabalhando para nós aqui essa questão do egoísmo. Né? E ela diz que tudo aquilo que a gente almeja, segundo as tendências do mundo, que a sociedade indicou para sermos um vencedor, não é nada disso. Né? Então o que predomina hoje? A conquista das metas do egoísmo. A preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Então parece que naquele momento que eu estou vivendo aquilo que eu quero somente para mim, eu estou sendo feliz. Então agora está tudo bem. Mas sabe por que parece que está tudo bem naqueles momentos que a gente está vivendo isso? Porque a gente anestesia a consciência. Eu coloco a consciência para dormir e vou fazer aquilo que eu quero. Mas diz o Evangelho segundo o Espiritismo, dia virá em que ela vai acordar.
A consciência não fica dormindo totalmente. Ela acorda. E a hora que ela acorda, aí é o problema. A gente acorda no... É curioso e que a gente percebe quando a consciência acordou. A gente acorda no meio de uma tempestade. Imagina você dormindo, você dormiu com uma noite estrelada, né? Você botou uma cama no campo, assim, ao ar livre, uma brisa suave, gostosa, o céu cheio de estrela, uma lua. Isso era a vida que a gente tem, que a gente acha que é uma porcaria. Mas é a vida que a gente tem, aquela noite estrelada. Tem amigos que nos amam, que dedicam seu coração a nós. Tem a família, que mesmo não sendo exatamente como nós gostaríamos, é a família ligada ao nosso coração, que nós precisamos de cada um deles. Seria impossível viver sem cada uma daquelas pessoas. Nós estamos no trabalho certo, fazendo aquilo que a gente precisava fazer. É o trabalho, se Deus achasse que a gente tivesse que trabalhar ou estar em outro lugar para aprender, nós estaríamos lá. Então a gente está ali naquele trabalho nós devíamos estar dedicando e fazendo o melhor que a gente podia ali, para olhar no rosto das pessoas e falar, eu prestei um bom serviço, eu fiz uma coisa boa. Nós estamos na religião, com o grupo de trabalho certo, tudo certo. É a noite estrelada, noite tranquila, mas o egoísmo está fazendo a gente a gente botou a consciência para dormir, está fazendo aquilo que a gente quer com essa noite estrelada, linda. E aí a gente dorme. De repente, na madrugada, acorda com um pingo no nariz, né? Tum, aquele pingo grosso de uma chuva que está começando, e abre o olho, o negócio em volta está polvorosa. Mesa voando, telhado da casa sendo arrancado, e coisa levantando, poeira, e raio para todo lado, aquela loucura. É quando a gente acorda dos transes que o egoísmo coloca a gente. Às vezes que acorda dentro da depressão, uma depressão profunda, de amargura, de sofrimento, às vezes dentro de uma síndrome do pânico, onde o mundo perde todas as cores, tudo fica temeroso, tudo fica escuro, tudo fica difícil, ou diante de um problema moral, um problema material. Alguma coisa acontece que é a nossa tempestade. É a consciência acordando. A consciência acorda e nós acordamos dentro de uma tempestade. Então, a noite estrelada e bela, tudo aquilo que a gente tinha, era o que nós deveríamos estar valorizando. Aí acordamos dentro da tempestade. Então é uma falsa ilusão atender aos interesses do egoísmo, né? Só existe uma regra, segundo Jesus, para reger a nossa vida nesse mundo. É o amor. Amar aquilo que nós somos, o que nós temos, e aqueles que estão transitando pela nossa vida, sejam eles como forem. Muitas vezes amar não é nem conviver. Lógico que eu não vou conviver com alguém que eu não confio, que essa pessoa já me prejudicou, já me fez mal, já criou dificuldades, não vou conviver. Não precisa ir lá beijar o inimigo, abraçar meu amorzinho e abraço ele, né? Isso é hipocrisia. Lógico, não é isso que Jesus pede. E nem é isso que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor ao inimigo é não odiá-lo, não detestá-lo, não querer o mal dele, não querer que ele se dê mal na vida, não querer que ele morra, não querer que ele seja destruído, até porque a morte não existe, né? Ele vai passar para o outro lado da vida e vai estar mais vivo do que antes. É orar por ele, é pedir a Deus que tudo de bom possa acontecer na vida dele, porque quando as pessoas experimentam o bem e o que é bom, elas mudam, como a gente também muda. Então, desejar o bem ao inimigo é investir na própria felicidade. Não precisa conviver, não dá para confiar, talvez não tem como conviver. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o amor ao inimigo. Não é trazer a pessoa para dentro da nossa casa, não é colocar ela na nossa vida, não é isso. Mas é olhar para ela sem raiva, sem querer o mal dela, sem querer que tudo de ruim aconteça para ela. Porque ao fazer isso, eu estou fazendo um exercício do meu egoísmo. A pessoa está me trazendo desconforto, então eu quero o mal dela. Porque eu estou desconfortável. Como o meu interesse foi ferido, eu estou desconfortável. Então eu quero que ela pague por isso. Então, em vez de fazer o que Jesus indicou, eu vou fazer o inverso para que ela pague, para que ela fique mal, para que ela sofra. E isso é o egoísmo
É o meu egoísmo me aconselhando, porque me tirou da zona de conforto. O amor é o contrário, mesmo sofrendo a ingratidão, mesmo sendo magoado, ferido, ele vai continuar fazendo bem para aquele que é o móvel do seu amor. Isso é o amor, que é o oposto do egoísmo. E que é um sentimento que, ao contrário de nos tornar fraco, como uma pessoa nos disse uma certa feita há um tempo atrás, eu fiz uma palestra sobre o amor, e a pessoa chegou no final, a pessoa falou assim para mim, isso aí é utopia, isso aí é receita para gente fraca. 12 anos depois, ela passou por uma entrevista conosco, numa depressão, que ela mal conseguia sair da própria cama. Mas você estava fazendo o que você queria, como é que você está depressivo? Você diz que o amor é para fracos, mas não é, né? O amor, ele é o oposto do egoísmo. É quando, a despeito de qualquer coisa, você continua querendo o bem do próximo. Continua querendo a felicidade, a alegria e a paz da outra pessoa. Mesmo que você, de alguma maneira, sofreu algum tipo de desconforto com aquilo. Isso é o amor, como nos indicou Jesus. Ou a gente faz isso, ou nós vamos atender aos interesses do egoísmo. E aí, não tem futuro para nós. Né? Aí a gente vai trombar com os efeitos do nosso sentimento negativo que a gente gerou naqueles desconfortos que a gente não foi aprendendo a lidar com eles, sabendo que eles são necessários para o nosso crescimento e que as ações de cada um é de cada um, não é o problema não é nosso, mesmo que seja contra nós. A pessoa faz alguma coisa contra mim, eu não tenho o direito de me defender? Olha, de defender tem, de se vingar não. Porque o problema é que a gente não se defende apenas. A gente quer se vingar do outro pelo que ele fez. E muitas vezes a melhor defesa é justamente compreendê-lo. Não estou dizendo que ele está certo. Quando eu compreendo alguém que errou contra mim, eu não estou falando que a pessoa está certa e eu estou liberando ela do efeito do mal que ela criou. Não, ela continua implicada nas leis que ela transgrediu. E ela vai se encontrar com isso no caminho. Mas eu posso ajudá-la a passar pelas consequências do que ela criou, orando por ela. Porque momento há que nós também temos que enfrentar o que nós criamos. E a gente sabe o que a gente aprontou em vidas anteriores. Nós sabemos o que tem para frente, dentro da programação que a gente fez, dos enfrentamentos daquilo que a gente fez, nós sabemos. Não sabemos. Então, tanto quanto aquela pessoa precisa de compaixão e misericórdia pelo que ela fez, nós também precisamos de compaixão e misericórdia pelo que nós fizemos. Ensina-nos a doutrina espírita que se nós pudéssemos ver o passado abertamente e ver tudo que a gente fez, nós nos sentiríamos muito animados em apontar o dedo para os outros. E muitas vezes beijaríamos os pés de determinadas pessoas que estão conosco, que a gente não tem muita afinidade, mas que estão ali por compaixão e misericórdia divina para nos ajudar, mesmo causando dificuldades. Se nós pudéssemos ver o que nós fizemos. Então, e aproveitaríamos mais as experiências que a gente tem, com as coisas que a gente tem. E tudo funciona. Quando a gente foca o amor naquilo que a gente, na vida que a gente está acomodado nessa existência, tudo funciona bem. A vida funciona bem, o nosso corpo funciona bem, nosso pensamento, nosso sentimento, tudo anda bem. Quando a gente foca, e não quando a gente abre esse leque de desejo de viver isso, viver aquilo, viver aquilo, viver aquilo, fugindo das experiências, dos compromissos, dos deveres que a existência nos concedeu, que são muito importantes. Já fizemos essa pergunta, eu faço para mim, né? Essa pergunta muitas vezes. Quais são os deveres que me trouxe à Terra? Nós já viemos à Terra muitas vezes, mas nessa encarnação, quais são os deveres que me trouxe à Terra? O que eu vim aprender? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas tendências? Para onde a minha natureza fica me puxando, me arrastando? Que eu preciso corrigir, redirecionar. Cada um sabe aquilo que é o seu complicador, o seu grande complicador. Todos eles têm raiz no egoísmo. Todos eles. Tudo que a gente fez de enganoso nas nossas vidas tem raiz no egoísmo. Quando a gente queria somente para nós atender os nossos anseios.
nossas vontades, nossos desejos, a despeito da felicidade dos outros. Então é importante que a gente pense, né, para a gente redirecionar esse caminho e não viver sob o império do egoísmo, porque não é bom para a nossa felicidade e nem dá nenhum tipo de paz. São prazeres e benefícios momentâneos, que na verdade são malefícios, que depois têm suas consequências. Por isso que Jesus sabiamente disse, né, vigia e ora, para você não cair na tentação. Aí todo mundo fica procurando em volta, né? Nossa, o que será que tem de tentação em volta de mim que eu tenho que tomar cuidado? Não é fora de nós, é a tentação de dentro. Jesus estava falando, Jesus não deu nenhuma lição coletiva. Todas as lições, assim como o Espiritismo nos dá, elas são individuais. O Espiritismo não é para os outros, é para nós. O Evangelho de Jesus, o ensinamento não é para os outros, é para nós. Toda a mensagem cristã, ou toda a mensagem espírita, ela é de caráter individual. É para mim, não é para os outros. Então, por isso que a gente tem que fazer essa investigação e verificar, né, como nós estamos em relação àquilo que a gente precisa viver, para a gente ir melhorando. Para esse cometimento, surgem cursos e técnicas variadas para superar-se obstáculos. Está cheio, né? Hoje o que mais tem por aí é curso de autoajuda, de motivação, a gente respeita, sem dúvida. Estamos aqui criticando o trabalho de ninguém. Né? Hoje o que mais tem as pessoas que são sérias, né, que estão realmente conduzindo um trabalho sério, e tem aqueles que estão enganando os outros, né? Estão criando fantasias para poder, com essas fantasias, ganhar dinheiro. E isso não traz benefícios, não traz. E a gente embarca, né? Sabe, a gente tem uma facilidade de embarcar nessas coisas porque a gente quer resolver as coisas pela lei do menor esforço. Se eu participar de tal coisa, aquilo vai me curar, vai trazer, a minha vida vai ficar, né? Eu vou ficar pianinho, né? As coisas vão ficar tudo certinho. E aí passa aquela euforia daquele momento que a gente fez, recebe um diploma do curso, né? Faz um negócio, faz outro e volta para a vida normal. A hora que chega na vida normal, engraçado, não confere. Isso aqui que me fez, não confere com a minha vida. Tem um negócio aqui que parece que não se aplica. Pois é. Está cheio dessas coisas, dos milagres, tanto de religiões quanto de pessoas que assumem uma característica de direcionadores da mente dos outros, da consciência dos outros, achando que com isso as pessoas vão se tornar melhores. Quando ainda é ilusão da pessoa, e vai bem. Agora o duro é quando é de má fé, né? Quando a pessoa faz isso de má fé. Ela constrói alguma coisa de má fé para ganhar dinheiro, brincando com as emoções dos outros, né? Isso é muito perigoso, porque tem um efeito bastante danoso para quem faz. E para quem se submete, porque também não tem bom interesse. Quem vai parar num determinado aspecto, em algo que não seja produtivo e construtivo para a sua vida, é porque tem afinidade com aquilo. Né? Tem trabalhos sérios, sem dúvidas, baseados em teorias, né? Que se talvez não tenha lá no final o que se acredita plenamente como se acredita, mas é sério. As pessoas estão fazendo aquilo com seriedade. Mas tem muita coisa que são ilusões. Mas ilusões grosseiras, que se a gente tivesse um pouquinho de olhos de ver, teria percebido. Uma pessoa uma vez me disse assim, eu dei todos os meus bens para uma religião que eu fui. Disseram que toda a minha vida ia mudar quando eu fizesse isso. Perdi tudo que eu tinha e todo do mesmo jeito. Eu fui enganado. Aí fiquei pensando, né? A gente não tem o direito porque eu não sou dono da verdade, né? Também estou aprendendo. Mas fiquei pensando, falei assim, será que foi enganado? Ou pagou para ser enganado, né? A pessoa, ela não quer mudar quem ela é. Eu não quero mudar quem eu sou. Então o que eu faço? Eu tento pagar para alguém ou algum lugar para fazer alguma coisa que aconteça uma mágica na minha vida e mude a minha vida. Quando em verdade quem tem que mudar sou eu. Não adianta pagar para alguém, dar todo o meu dinheiro, dar todas as minhas coisas, que ali eu vou receber um benefício. Primeiro que Deus não cobra nada de ninguém. E ninguém deve viver de religião. Disse Jesus, dai de graça o que você recebeu de graça. Todas as bênçãos, todas as orações, tudo que você recebe do alto, vem de Deus. Ele não nos pede um centavo. Então não temos que cobrar. O Espiritismo não pede nada para ninguém. Ensina-nos que
os seus adeptos devem viver do seu trabalho, dos seus esforços, das suas lutas, e jamais de dinheiro vindo de quem quer que seja. Então, né, a gente paga para ser enganado, porque quer resolver pela lei do menor esforço. Enquanto que a doutrina espírita diz assim, muda e você vai ser feliz, adequa a tua vida ao Evangelho de Jesus, às percepções espirituais que você precisa ter e você vai ser feliz, muitas pessoas prometem, é só você entrar aqui que o negócio vai melhorar. É só você fazer isso, dar esse dinheiro, fazer aquela coisa, esse ritual, aquele outro ali, que vai estar tudo certo. Os espíritos venerandos dizem que não é assim. Ninguém resolve a sua vida pela lei do menor esforço. Porque a gente, para mudar, nós precisamos de um esforço muito grande. E o que muda a minha vida é a minha mudança. O que me torna feliz é o que eu faço. Não é aquilo que alguém vai fazer para mim. Porque se fosse assim, nós não teríamos suicídios entre as pessoas mais bem-sucedidas desse mundo. Tem uma estatística alarmante, desesperadora, de pessoas que atingiram o topo da glória, que estavam na melhor posição possível que um ser humano pode alcançar, tendo beleza, fama, dinheiro, tudo que se pode esperar, e foram encontradas mortas com bilhetes: minha vida não tem sentido, não faço o que eu fiz, e outras coisas mais, onde a pessoa desejou fugir da vida, porque a vida não tinha sentido. Mas espera aí, mas o sentido não era tudo aquilo que a pessoa estava procurando, que nós estamos procurando? Não é. O sentido não está fora de nós, está dentro de nós. Com a nossa mudança, a gente vai se aliviando do peso, da sobrecarga, das consequências daquilo que a gente criou para si mesmo. Tem uma frase, né, espiritual que diz assim, muda e viverás. Se a gente não muda, está morto. Está morto para os valores que a gente devia ter. Muda e viverás. A gente vai ter felicidade, vai ter alegria, vai ter esperança. Então, temos que mudar. A mudança é uma atitude para nós, não é para o outro, não é para outra pessoa, não é para o mundo. E quando esse mundo mudar, a felicidade vai se instalar. E quem é o mundo? O planeta físico está muito bem, vai muito bem. A Terra cumpre o seu papel tranquilamente. Cascatas, rios, alimentos para todo lado, árvores, frutos, animais, tudo, tem tudo. Se você está no mundo, tem tudo para todo lado. A natureza vai muito bem. Está tudo tranquilo. E nós? O mundo somos nós. A humanidade somos nós. É a mudança de cada um que vai criar o quê? Um clima coletivo melhor. Mas não porque as coisas estão acontecendo tranquilamente no coletivo. É porque está acontecendo tranquilamente no individual. Onde vocês acham que estão os espíritos iluminados? Que as religiões chamam de anjos. E eles existem. Porque evoluíram até aquele estágio. Mas onde eles estão? No céu? No lugar de beatitude? No lugar de completa nulidade das ações? Não. Os anjos estão no inferno. Sabe por quê? Porque lá estão os necessitados. Nas regiões ruins e dolorosas do mundo espiritual, estão cheias de espíritos superiores, iluminados. Fazendo o quê? Tentando ajudar e recuperar aqueles corações para que eles prossigam com a sua evolução. Para que eles complementem, comecem a buscar aquilo que falta para iniciar a trajetória da sua felicidade. Porque senão seria egoísmo. Eu conquistei um estado de alma, então eu vou para lá e fico lá, tranquilo, num estado de beatitude, não tenho mais nada. Não é assim. Quem está na frente quer ajudar quem está para trás. Só não é assim na nossa condição. Quem está na frente quer pisar no que está atrás. Né? Se for possível, passar por cima do outro, pisar nele, a gente pisa. Mas os espíritos iluminados, ao contrário, eles fazem o contrário disso. Eles querem ajudar quem ficou. Então eles renunciam à satisfação de estarem naqueles ambientes espirituais elevados. E eles podem até desfrutar disso momentaneamente, mas eles vão onde estão os sofredores, para ajudar. Onde estão as melhores pessoas desse mundo, que dá para contar nos dedos, né? Aquelas pessoas que são referências coletivas no mundo. Onde elas estão? Em palácios? Algum pode até estar. Mas geralmente estão no meio dos miseráveis,
no meio dos necessitados, no meio do sofrimento. São pessoas que renunciam à própria vida para trazer a felicidade dos outros. E temos inúmeros exemplos. Não são muitos. Nesse nível que nós vamos falar, não são muitos. Do Chico, da Madre Teresa, do Divaldo ainda vivo, daquelas criaturas que têm como único objetivo fazer a felicidade do próximo. Então, as mais grandiosas almas, em vez de buscarem a satisfação própria no egoísmo, buscam a satisfação coletiva dos seus irmãos. E ao fazerem isso, são felizes. Perguntaram para o Divaldo uma vez, né? Mas Divaldo, por que você é tão otimista desse jeito, né? Numa entrevista, ele sorrindo. E ele tem um monte de problema de saúde. Está com 94, 95 anos. Ele tem vários problemas de saúde. Perguntaram a ele, mas Divaldo, qual é a receita? Ele falou, alegria de viver, minha filha, alegria de viver. E onde está a motivação da sua alegria de viver? Ela disse, eu sou cristão. Eu sou cristão. Como cristão, eu tenho o dever de ser alegre, de ser feliz. Porque eu tenho tudo. Tudo que eu preciso nessa existência eu tenho. Alegria de viver. Então, tá a receita para nós, né? Falava para o Chico também, falou, Chico, quando você vai parar? Quando você vai parar de trabalhar? E ele dizia assim, minha filha, meu trabalho é minha vida, como é que eu vou parar de trabalhar? Mas você se dedica às pessoas, todo o tempo da tua vida praticamente é dedicado ao próximo. E ele diz, então, eu estou dedicando a mim mesmo, estou dedicando a minha vida a mim mesmo. Porque o meu próximo é uma extensão da minha vida. Eu não consigo viver sem as pessoas. Então eu vou fazer por elas tudo que estiver ao meu alcance. Perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Ele falou assim, não, não tenho. Primeiro, porque eu vivo mais lá do que cá. Eu já vivo a parte da vida espiritual já, mesmo aqui encarnado. Depois, porque eu estou fazendo tudo aquilo que me compete e que eu podia fazer pelo meu semelhante. Estou fazendo tudo que eu posso. Vou desencarnar trabalhando, disse ele, fazendo alguma coisa pelo meu semelhante. Então, esse é o sentido, né, que a gente tem da vida. Então, tem cursos e técnicas para superar-se obstáculos, né? Circunstâncias, ocorrências e pessoas. Conquistar-se amigos, lograr-se relacionamentos úteis, que significam vantajosos, numa terrível, quase neurótica preocupação pelas vitórias exteriores. Então tem cursos que ensinam você a conquistar amigos mais por interesse. Observa na sociedade quem são as pessoas mais bem-sucedidas. Se aproxima delas, para você tentar fruir alguma coisa. Tem curso que ensina isso. Como você adquirir amigos. Como ser um conquistador. Você tem interesse em alguma pessoa? Então, como conquistar essa pessoa? Como trazer ela? Como seduzir? Como envolver? Né? Aí coloca aqui. Como lograr relacionamentos úteis e não relacionamentos amorosos? Qual relacionamento é mais interessante para a minha vida? A procurar esses relacionamentos. E assim por diante. Como ser bem-sucedido no exterior, né? No mundo em que nós vivemos, desde amigos, desde relacionamentos, desde negócios. Quais os negócios mais lucrativos? São perigosos, mas são lucrativos. Onde investir o meu dinheiro? Onde envolver as pessoas para poder seduzi-las, né? E quantos trabalham nesse campo da desonestidade? Quantas pessoas trabalham isso de maneira profundamente terrível, né? Vende uma coisa enganando o outro, fala que é uma coisa e é outra. E aí a pessoa toma prejuízo daquilo, né? Pega aquele único dinheirinho que ela tinha, vai lá e compra aquilo. E aquilo não é o que a pessoa vendeu. Ela perde grande parte do dinheiro dela. A pessoa que fez isso acha que está ganhando alguma coisa. Essa é a ilusão. A pessoa tem mesmo, será que aquela pessoa tem mesmo a ilusão de que está ganhando alguma coisa? Eu fui levar meu carro para arrumar, né, numa empresa para corrigir lá um negócio de uma batida, né? E o dono da empresa lá, o mecânico, o chefe, ele falou assim, essa semana veio um caso aqui que eu
que eu dispensei. Uma pessoa chegou e falou para mim para dar uma garibada aqui numa determinada coisa do motor, porque estava muito ruim, porque ele encontrou uma pessoa, que eu não vou usar o nome que ele usou, né? Um tal que agora ele ia passar o carro para frente ganhando um bom dinheiro. E que daqui a alguns meses o carro vai apresentar um problema que a pessoa vai ter um prejuízo sobre-humano. E eu disse para ele que eu não faço isso. E ainda avisei ele, porque a pessoa disse assim, eu sou evangélico. Eu aprendi na minha igreja que a gente não deve prejudicar os outros. E falei para ele que Deus vai tomar dele tudo aquilo que ele tomar do outro. O Espiritismo não fala que Deus vai tomar nada de ninguém, mas diz numa linguagem diferente a mesma coisa. O mal que eu faço para os outros, volta para mim mesmo. Volta para mim mesmo. E tem situações engraçadas, eu já contei uma, eu gosto de contar a situação de uma pessoa que eu conheci. Se ele estiver me ouvindo, ele vai dar risada, né? Porque ele é muito sarcástico. E ele foi fazer uma loteria lá na coisa e deu um dinheiro, e a mulher entendeu, em vez de entender que era uma nota de R$10, ela entendeu que era uma nota de 100. E voltou troco de R$100 para ele. E ao chegar para conversar conosco, ele chegou contando vantagem. Oh, hoje eu ganhei um bom dinheiro. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso, isso. Eu falei, vai lá e devolve isso. Devolve nada, ela me deu com a mão dela, problema dela. Me deu, não foi, não roubei. Assim, a partir do momento que você tem consciência, você é responsável por isso. Geralmente você devolve 10 vezes mais, no mínimo, o que você tirou, não compensa. Entendeu? E era R$70 mais ou menos o troco dele. Eu não sei que nota que ele deu lá, que deu R$70 de troco. Tá bom. Aí passou os dias, né? Era uma quinta-feira, na segunda-feira ele voltou pálido, né? Voltou para o trabalho pálido, chegou lá no mas falou assim, mas que boca a sua, hein? Falei, mas por quê? O que aconteceu? Falou, rapaz, me deu um trem esse fim de semana que eu gastei R$700 na farmácia. Ô, boca, hein? 10 vezes mais. Você rogou praga em mim? Falei, não, quem se rogou praga foi você mesmo. Aquele momento que você pegou o que não era seu, você estava atraindo para si mesmo uma consequência, que graças a Deus se realizou agora, nesse momento. Imagina se isso passa a vida inteira, você tem que resolver isso numa outra vida. O juro desse dinheiro no tempo, o juro desse engano no tempo, quanto seria? Aí ele deu risada e falou assim, eu nem sei essas coisas aí, é esquisito, né? Pensar nessas coisas desse jeito. Falei, esquisito não, essa é a realidade. Jesus falou que a cada um será dado conforme as suas obras. Não adianta prejudicar os outros. Não adianta querer ter vantagem, achando que a gente vai ficar bem. Isso é egoísmo. Eu estou pensando o quê? Em mim. Naquele momento que ele ficou com o dinheiro, ele estava pensando em quem? Nele. No que ele podia fazer com aquele dinheiro. Né? E o dinheiro não deu para fazer o problema, para ele resolver o problema que foi criado para ele. Né? Não sei o que ele comeu lá, que aconteceu, mas foi uma coisa séria. Então, as vitórias exteriores não nos representam. O que representam são as vitórias interiores. É os valores que a gente tem, que a gente precisa mudar. Esses valores que o egoísmo nos aconselha. Né? Do querer se dar bem, do pensar só em nós, naquilo que a gente vai fazer. Né? De não pensar no próximo também. Esses valores nós precisamos incorporar esses valores. Porque é isso que vai projetar a nossa felicidade. E aí não importa onde, com quem a gente estiver, ou com o que nós estivermos fazendo, nós vamos estar bem. Tranquilo. Né? Está lá a pessoa ligada aos negócios dela, fazendo negócios grandiosos e infeliz. E o outro está lá contando tampinha de garrafa para ganhar R$10 no final do dia e está feliz. Brincando com seus filhos, andando, fazendo suas coisinhas. Tem um monte de amigos, conversa, dá risada, e o outro está lá com 12 rugas na testa de preocupação e suicida depois ainda, porque não aguenta a tensão e a pressão da própria vida que criou. A gente pode evoluir materialmente? Pode e deve. Todo mundo, ninguém deve ficar estacionado materialmente, né? Inclusive quem nasce na miséria, na pobreza, a pessoa nasce ali como consequência.
mas ela tem o dever e o direito de sair dali, trabalhando, melhorando, fazendo, se esforçando. Ela pode e deve crescer. E quantos exemplos tem no mundo desse jeito? A maioria de nós foi assim. Não nasceu em berço de ouro. E hoje temos uma vida razoável pela conquista, pelo trabalho, pelo esforço. Então esse é o nosso dever como ser humano. Não viver de ilusão, né? De querer ganhar o mundo e perder a nossa própria alma, né? Porque a gente se perde de si mesmo. Quando a gente tenta ganhar o mundo, as vitórias no mundo, pura e simplesmente desconsiderando as pessoas, é egoísmo. E aí o que vai acontecer? O resultado disso é a privação em algum momento do tempo daquilo que a gente mais precisar. Olha a ironia. Ganha tudo, faz tudo, vive o que quer. Depois teremos a privação daquilo que a gente mais precisar no tempo. Castigo divino? Não. Deus não castiga ninguém. É que nós nos encontramos com aquilo que a gente criou. Eu sempre costumo dizer que as nossas ações é o que a gente joga para cima. Então a gente pega, se eu jogar, encher a mão de pedras e jogar para o alto, como ela vai muito alto, eu esqueço. Aí começa a cair as pedras na cabeça. Aí tum, 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 mas quem está me jogando pedra? Fere, né? Machuca, fala assim, nossa, mas gente, mas é uma injustiça, Deus não é justo. De onde já se viu tantas pedras na minha vida? Esqueceu que foi eu esqueci que fui eu mesmo que joguei elas para cima. E agora elas estão caindo em cima de mim, me ferindo. Mas se eu jogar algodão, né? Flocos de algodão, não tem problema você comprar aquelas bolinhas de algodão e jogar para cima, se ela começar a cair, não tem problema nenhum. E tum, tum, né? Beleza, vamos embora. Então eu tenho que perceber. Aí eu falo que é castigo divino? Não, quem jogou para cima foi você. Você pegou pedra, eu peguei pedra e joguei para cima. Ou o bumerangue, né? Eu pego o bumerangue e jogo ele. E esqueço que joguei. E ele dá uma volta imensa. E vem e tum, na minha própria testa. Falei, gente, mas quem tacou esse bumerangue em mim? Fui eu que taquei. Lá atrás, eu me esqueci. As nossas ações são bumerangue do tempo, que a gente vai jogando. E eles voltam. Eles voltam e vão colidir com quem? Eles voltam para onde? Para a fonte que os enviou. Então, uma atitude minha de egoísmo vai voltar para mim. Ela vai fazer uma volta e muitas vezes volta no momento em que a gente menos queria que voltasse. E como nós nos esquecemos do que nós fazemos, a gente lamenta, reclama, blasfema, fala que Deus é injusto. Mas um pensamento, uma palavra, uma atitude tem peso para nós. Somos espíritos em construção. Estamos nos construindo no tempo. Somos artífices da nossa própria imortalidade. Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer da nossa vida o que a gente quiser. E nesse intento, cada um é, então, o construtor da sua própria edificação. E precisamos nos perguntar: o que estamos edificando para a nossa existência? Por que será que mesmo vivendo o que nós queremos, não estamos em paz? A consciência nos chama a atenção para verificarmos o caminho onde estamos. E Jesus nos aconselha: sê tu quem ama e viverás. Para que haja vida é necessário que nós tomemos como regra o amor, que é a capacidade de fazer o bem e a incapacidade de fazer o mal. Toda vez que tomamos o mal como regra de conduta, a dor nos aguarda no umbral da porta onde vamos passar, para ser a nossa companheira de caminhada. Toda vez que praticamos o bem, a luz nos espera, iluminando o nosso dia, para que possamos mais uma vez trabalhar para ser feliz. Assim, Senhor, desejamos considerar os teus ensinamentos, para que eles possam nos iluminar, para que possas estar conosco todos os dias de nossa vida. Muito obrigado, amigo querido. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.